E o texto que nós vamos ler, como falei, Mateus 7, 13 e 20, tem aqui como título: Caminho difícil e porta estreita, muito cuidado. O texto diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Aqui estamos dentro do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá o início ao desfecho desse sermão, ao fim desse sermão. E Ele começa esse desfecho em seguida ao versículo 12 de Mateus 7, onde Jesus fala sobre uma regra maravilhosa, a regra áurea ou a regra de ouro. E o versículo 12 aqui de Mateus 7 diz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. E de fato, queridos, aqui estamos diante de uma regra de ouro. Entretanto, não podemos entender de forma equivocada que essa regra, ela venha a ser o resumo da verdade cristã. Muito menos ainda que esta regra trata do plano de salvação de Deus, como se nós pudéssemos ser salvos pelaquilo que fazemos, mas nós somos salvos pela fé naquilo que Cristo fez por nossas vidas. Contudo, deve ser esta regra uma grande verdade na vida de um cristão e, é claro, de um verdadeiro cristão. Pois o fato de sermos muitíssimos carentes e necessitados da salvação, porque nós somos, é justamente porque nós tratamos mal as pessoas, e que configura isso o quão mal nós somos, e é por sermos maus que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Então a razão de necessitarmos muito da redenção em Cristo, da salvação em Cristo, é porque não tratamos o próximo como gostaríamos que ele, o próximo, nos tratasse. E quando ofendemos os outros, percebamos e temos isso em mente, que quando ofendemos a qualquer um outro, nós também estamos ofendendo a Deus. E é com toda certeza esta regra, um princípio que deve nortear nossas atitudes em relação às outras pessoas. Todo aquele que de fato entendeu, verdadeiramente entendeu o quão muito foi amado e perdoado por Deus, esse então, entendendo este amor pelo qual foi amado, com tanto amor foi amado,
Então ele lança mão desta sublime regra áurea, essa sublime regra de ouro em todos os setores de sua vida, em todos os momentos de sua vida, em meio aos seus relacionamentos. E especial, quando julgamos os outros em todos os momentos em que apreciamos a vida alheia. Porque nós somos muito rápidos nisso. Então é preciso que nós entendamos que essa regra áurea, ela deve ser exercitada em nossas vidas em todos os momentos e inclusive quando julgamos os outros. Nós devemos balizar este julgamento através dessa rica regra. Sermos misericordiosos com os outros, como queremos que os outros sejam misericordiosos conosco. Que julguemos da mesma forma que queremos que os outros nos julguem. Porque de outra forma seremos apenas um crítico, mais um crítico presunçoso e cheio de arrogância, cheio de si mesmos, sem misericórdia e sem compaixão por qualquer outra pessoa. E quando não se tem compaixão daquelas pessoas, é exatamente o contrário de quando se tem compaixão. Porque quando se tem compaixão, se coloca no lugar do outro. Mas quando não se tem compaixão, não se coloca no lugar das pessoas. E se fosse eu? Como seria? Enfim, se assim não agirmos, utilizando essa regra áurea, seremos possuidores de um caráter completamente degenerado. E é preciso que nós olhemos para isso dessa forma. Tenhamos essa lembrança, tragamos à memória que tudo aquilo quanto queremos que as pessoas façam para com nós, façamos nós antes as pessoas. E tudo aquilo que não queremos que as pessoas não nos façam, que então nós venhamos agir também da mesma forma. O objetivo desta regra é para que desejemos fazer as pessoas, fazemos na vida dessas pessoas aquilo que desejamos que elas façam conosco. Um verdadeiro cristão, ele não trata os outros conforme os outros os tratam. Pois isso, sabe, vai implicar de forma contrária ao que as Escrituras diz. As Escrituras diz, não pague mal com mal, mas pague mal com bem. Se nós não exercermos essa regra áurea em nossas vidas, vai implicar que nós iremos pagar bem com bem e mal com mal, e olhe. Porque muitas vezes recebemos bem e damos de volta a quem nos fez bem, mal. Agora, se é algo que você como cristão não quer que de modo algum façam a você, queridos, é justamente isso que nós não devemos fazer aos outros. Se há algo que queira que as pessoas façam a você, eu repito, sem tirar forma igual, semelhante, sem tirar e nem pôr nada, é exatamente isso que você deve fazer às outras pessoas. Contudo, é preciso ficar muito bem entendido que ainda que o procedimento do cristão seja balizado por esta regra, ou seja, que este cristão haja conforme queira que as outras pessoas façam para si, por isto não lhe será garantido, não é garantia alguma, que a recíproca será verdadeira, que aquele a quem você fez o bem, porque você quer que ele
haja da mesma forma com você e ele não age. Isso pode acontecer. O fato de você fazer um bem a alguma pessoa, isso não quer dizer que aquela pessoa ou outras pessoas irão lhe devolver da mesma forma o bem, mas pode ser o mal. Então não é uma garantia. Mas sabe de uma coisa? Na vida do cristão isso não importa. Embora dentro da nossa humanidade, da nossa carnalidade, nos vemos completamente injustiçados, chateados, enraivecidos, porque fizemos o bem e recebemos o mal, mas na vida de um verdadeiro cristão, daquele que entendeu o quanto foi amado imerecidamente, isso não importa. Não importa. Porque sabe o que é que importa ao verdadeiro cristão? Não é o que os outros vão pensar a respeito de nós, mas sim o que Deus tem certeza ao meu e ao seu respeito, ao nosso respeito. Isso é que importa. O que importa é nós querermos entender ou pensar, ou nos preocupar o que Deus está pensando de nossas vidas. Portanto, se quisermos saber a forma que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele espera de nossos comportamentos, dos nossos estilos de vidas, o resumo é este, Mateus 7,12. Em todas as coisas, amém, queridos? Amém? É só uma criancinha chorando. O resumo é esse, Mateus 7,12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Verdadeiramente, aqui está uma regra básica e respeitosa para um bom convívio em comunidade, inclusive na igreja. Se isso fosse exercitado em toda a sua inteireza, em nosso meio, em nossos convívios, olha, inúmeros problemas não iam existir. Aliás, zeraria tudo. Não ia ter mimimi. Não ia ter coração amargurado. Porque as pessoas não estariam preocupadas no que as outras estão fazendo para conosco. Mas o que nós estamos fazendo para as outras e o que Jesus está a pensar sobre isso. Aqui é o segredo. Esta regra é a chave para que haja um bem-estar nas relações pessoais, seja quais forem elas. Irmãos em Cristo, amigos, colegas de trabalho, pais e filhos, filhos e pais, irmãos de sangue. Aqui está a chave para resolver toda e qualquer problema de relacionamento. É pôr em ação isso. A questão é porque essa regra expressa pela palavra de nosso Senhor, ela é completamente opositora, ela é completamente contrária aos conceitos desse sistema mundano. E assim, Jesus passa ao desfecho desse seu sermão, nos ensinando que muitos rejeitam de forma raivosa, de dentes trincados. Rejeitam isso.
obstinados em ira a estes ensinamentos. E da mesma forma, essa rejeição também é levada a todos aqueles que creem exatamente nestes ensinos de Nosso Senhor. E, portanto, estes irão sofrer seríssimos ataques. E dessa forma eles vão ser hostilizados, porque agem contrário. E, queridos, ser cidadão celestial é uma bênção. É ou não é? Quem é cidadão celestial? Levanta a mão. Pela misericórdia e pela graça de Deus, amém? Cidadão celestial é uma bênção. É uma bênção a gente saber que não é desse mundo mais. É uma bênção a gente saber que Jesus Cristo nos tirou desse mundo. É uma bênção saber que nós fomos libertos da escravidão do pecado e das mãos de Satanás. É uma bênção. E sabemos, como falamos há pouco, é misericórdia e graça. Mas haverá custos. Haverá custos na nossa caminhada neste mundo. E assim eu quero, juntamente com vocês, neste texto, observarmos no decorrer da sua exposição maravilhosas verdades. E o versículo 13 e 14 diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Aqui está uma declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele afirma que só há um caminho que nos leva a Deus, somente um. Contudo, a ideia da humanidade, que tem como fundamentos para a compreensão de seus próprios comportamentos e estilos de vida, eles têm como fundamento o relativismo e o pluralismo. Tudo é relativo. Vai depender da nossa ótica, de como pensamos, de como analisamos. Ou o pluralismo das religiões. Todas levam a Deus. E muitos são os que estão se deixando levar por isso. Então esta afirmação de Jesus, diante destes, é uma afirmação absurda e injusta. E dessa forma entendem que Deus não é tão bom e justo assim. Portanto, meus irmãos, falar sobre este ensinamento de Jesus é demasiadamente ofensivo a todos quanto abraçam o relativismo e o pluralismo. É uma ofensa. Eles se sentem agredidos, menosprezados, excluídos, discriminados, quando na verdade não é. Nós só estamos falando daquilo que nós acreditamos, não como algo relativo, mas como algo absoluto. E Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Porta esta que levará estas ovelhas a pastagens. Nosso Senhor também disse ser o caminho, a verdade e a vida. E assim ninguém chegaria ao Pai, e não vai chegar se não for por meio dele, Cristo Jesus. Então Jesus disse que existe uma porta estreita, mas Jesus também diz, olha, a outra que é larga. A estreita, ela vai levar para a vida, e vida eterna. Mas a larga, ela leva à destruição. E Jesus, inclusive, ele aqui até nesse texto,
E na palavra destruição, há até uma brandura. Até está sendo leve. Até está pegando leve. Quando ele afirma que a porta larga leva à destruição. Visto que a destruição aqui, a perdição, a destruição, é sinônimo de inferno, é inferno. O caminho largo leva ao inferno. E estes versículos aplicam ao Evangelho com a descrição das duas estradas e dos dois destinos da humanidade. Duas de estradas, e toda estrada leva a destinos, e cada uma dessas estradas leva a destinos diferentes. Portanto, só há dois destinos à humanidade: a porta larga e o caminho largo levam à destruição eterna. A porta e o caminho estreito levam à vida eterna. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Vida ou morte. Céu ou inferno. A porta estreita. Ela é difícil de passar. É difícil de passar por ela. E ao passar, o caminho também é estreito e de difícil caminhada. E justamente por isso é que pouquíssimas pessoas entram e caminham por estes acessos. Qual acessos? Porta estreita, caminho estreito. Diferentemente, está a porta larga, a porta que dá acesso a um caminho largo e amplo. Portanto, é fácil de acessar esta porta e também caminhar por este caminho. E é justamente por isso que multidões seguem com suas vidas por ele, pelo caminho largo. Dessa forma, fica muito claro que muitos são os que seguem pelo caminho da perdição. Muitos equivocadamente pensam que eles podem serem justificados diante dos olhos oniscientes de Deus através das suas obras. Há muitos que assim pensam. Há muitos que estão, inclusive, dentro da igreja pensando dessa forma. Também acreditam que por levarem uma vida boa, segundo os preceitos e critérios humanos, lhes é o bastante para receberem a vida eterna. Já outros entendem que o fato de morrerem, sejam quem forem eles, estes irão para o céu, ou seja, é o velho equívoco de um entendimento completamente louco quanto à justificação pela morte. Morreu, vai para o céu. E também estes ainda acreditam que pode ser assim. Mesmo morrendo e indo, ficam alguns outros que vão poder interceder por sua salvação, pelo perdão dos seus pecados. Aonde a Bíblia não fundamenta isso em hipótese alguma. Contudo, queridos, a fé cristã não diz que porque morremos, iremos para o céu. Todos para o céu. Conforme os ensinamentos de Jesus, em absoluto, nós não vamos. Inclusive, ele nos deixa muito claro que a maioria não vai. A maioria. Mas somente uma minoria de remidos contados é que lá irão estar. E, portanto, estes
esta minoria são poucos. Evidentemente, quando se fala em poucos, não está falando em quantidades, em números. Evidente, se nós olharmos assim, desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde a queda, muitos se salvaram. Há um grande número de pessoas, mas proporcionalmente ao grande número de pessoas que não se salvaram e que ainda não vão se salvar, é um número muito pequeno. Não à toa que Jesus olha e diz assim: meu pequeno rebanho. Não à toa que Jesus, depois aqui nos versículos 21 ao 23, Jesus vai dizer: muitos estarão diante de mim e me dirão: Senhor, Senhor. E eu olharei para esses muitos e direi: eu não os conheço. A grande maioria das pessoas, da humanidade, ela é tendenciosa à porta larga que leva ao caminho largo, portanto, à destruição, ao inferno. E Jesus, quando falou sobre a entrada em seu reino, Jesus o faz referindo a algo muito convidativo, mas que também é muito difícil. A entrada, ela é favorável. Por outro lado, leva a circunstâncias que são desfavoráveis. E por que é favorável? É favorável porque estes que entram são aqueles a quem o Senhor irá chamar de benditos do meu Pai. Os que entram. E estes benditos, a entrada pela porta estreita lhes é de fato favorável. Afinal de contas, eles vão ser consolados. Afinal de contas, eles vão herdar a terra celestial. Afinal de contas, eles não vão ter mais sede nem fome. Não haverá choro. E nem sequer a morte. Portanto, serão satisfeitos e receberão misericórdia. Serão glorificados na presença de Deus e serão chamados de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é desfavorável. É desfavorável, sabe por quê? Porque irão percorrer o caminho da perseguição, da injustiça, da calúnia, do insulto. É desfavorável. É desfavorável porque o caminho é de colisão. É desfavorável porque o caminho é um caminho na contramão das filosofias e dos conceitos desse mundo. É desfavorável porque não estarão satisfeitos com esse modismo que aí está. É desfavorável porque nossas decisões de como andaremos em estilo de vida não estão em nenhum momento baseados no que pensam a maioria das pessoas, as grandes multidões, mas estará baseado com a minoria, que não vão entender absolutamente nada. Vai chegar momentos em que Cristo, inclusive, coloca isso na sua palavra, que vai nos fazer nos separar, muitas vezes, de pessoas que até simpatizamos e outras até que amamos. Como muitos e muitos hoje cristãos que entenderam o quão foram amados e entraram pela porta estreita e começaram a andar pelo caminho estreito e de cara encontrar os seus pais, os advertindo: ei, você abandonou a fé. Para fora de casa.
Você abandonou a nossa religião. Vão ter amigos que vão dizer que nada, cara. Vão ter amigas que vão dizer, ei, ó, nada a ver. E sabe por quê? Porque você está vivendo a sua vida, o seu estilo de vida baseado na minoria, baseado no que é a vontade de Deus e não o que são os preceitos desse mundo. E isso vai lhe botar em confronto. E muitas vezes você vai perder até amizades. Não que você vai se intrigar, mas que você não vai conseguir mais andar, se relacionar. Porque esse relacionamento está lhe levando a algo pior, que é a sua associação baseada nos preceitos mundanos. E para que você se associe aos preceitos mundanos, por meio de uma amizade, de um namorico, ou seja o que for, você vai começar a negar o Senhor, seu Deus. Você vai negar aos seus preceitos, a sua palavra. E aí, de fato, você vai caminhar nesse mundo sem colisão. Colisão por quê? Se eu e se você, nós estamos à cara do mundo. Por que colisão? Se para ir para isso, para ir para acolá, não é nada a ver. Um verdadeiro cristão, aquele que entrou pela porta estreita e está caminhando pela porta, pelo caminho estreito, ele não vai seguir a moda e ele não vai andar segundo os preceitos do mundo. Antes ele vai rejeitá-los. Antes ele vai orar ao Senhor, Senhor, me livra disso. Senhor, me livra da vergonha de envergonhar o teu nome. Ele não vai achar que muitas coisas nesse mundo pode caber e pode ser conveniente a uma vida cristã. Pode até ser lícito, mas não convém. Fazer sexo antes do casamento tem ilegalidade? Nenhuma. Mas ao cristão não convém. Sentar em mesa de bar com ímpios e encher a cara de cachaça faz parte de uma vida. Tem alguma ilegalidade? Nenhuma. Mas não convém. Assim como muitas e muitas outras coisas. E que nós sabemos que não são lícitas. Aliás, que são lícitas. Mas não convém a mim e nem a você. A questão fica a pergunta, para que nós façamos a nós mesmos. Em que caminho nós estamos percorrendo? Qual o caminho? Uma coisa é certa. Assim como não podemos servir, não é assim que Jesus diz? Ninguém pode servir a dois senhores, não é assim? Da mesma forma, queridos, nem eu nem você, se somos verdadeiros cristãos, e mesmo que não fôssemos, nós não podemos andar pelo caminho estreito e pelo caminho largo ao mesmo tempo, ou um ou outro, ou largo ou estreito, ou vida ou perdição, ou salvação ou condenação, ou céu ou inferno. Em qual caminho nós estamos percorrendo em nossas vidas? Qual tem sido o seu caminho? Qual tem sido o nosso caminho? Agora, se sua resposta é que você tem vivido como Maria vai com as outras, ou seja, que você é daqueles que andam com a maioria e não com a minoria, isso quer dizer que você está
seguindo qualquer outra fé, menos a de Cristo. Pois segundo ele, segundo Jesus Cristo, a fé que salva é aquela que faz com que se entre pela porta estreita e assim caminhe pelo caminho estreito. A fé de Cristo é essa. A verdadeira fé em Cristo Jesus não entra pela porta larga e anda pelo caminho largo. E se você, se nós entramos pela porta estreita, e se nós seguimos pelo caminho também estreito, isso quer dizer que nós estamos em oposição ao sistema desse mundo. O que nós fizemos ou ainda faremos mediante nossa decisão de fé, isso esteve e sempre estará fora de moda. Não está de acordo com o mundo, mas está em completo desacordo com as filosofias dos homens. A fé cristã e a sua consequência, a consequência dessa fé, ou seja, o processo de santificação, porque a verdadeira fé cristã em nossas vidas nos dá a salvação, mas a consequência dessa salvação, da remissão dos nossos pecados, é uma vida em santificação. E tudo isso, a vida de santificação, está completamente fora de moda, segundo o mundo. Aliás, nunca esteve em moda e nunca vai estar, segundo os preceitos do mundo. Talvez lhe digam que você é esquisito. Talvez lhe digam que você é um banana. Talvez lhe digam que você é uma louca. Talvez lhe digam que você é um alienado ou uma alienada. Talvez lhe digam que você é um fanático ou uma fanática. Eu só quero dizer, olha, se disserem isso, dê glória a Deus e se tranquilize. Ah, mas estão se afastando de mim. É porque não vão conseguir caminhar com você. O seu estilo de vida está fora de moda para eles. É negócio de louco. Mas tranquilize-se e dê glória a Deus. É sinal que você está no caminho estreito. Mas, entretanto, se você é comparado à semelhança dos preceitos humanos, é sinal que o seu caminho é largo e o fim é destruição eterna, é inferno. Qual o seu caminho? Qual o caminho que nós estamos percorrendo? E Jesus continua nos versículos 15 ao 20 e diz: tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figas de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Ninguém está falando em condenação, está falando em identificar. E agora Jesus passa a falar sobre um dos problemas que deixa um caminho estreito difícil. Ou seja, Jesus passa a falar
sobre os falsos profetas. E olha, queridos, o maior problema da nação de Israel no tempo do Antigo Testamento não era o poder bélico militar dos seus inimigos, seus muitos carros, armas, lanças, armaduras e tantas outras coisas. Não era o grande número de soldados, a imensidão dos seus exércitos, não era isso. Mas a maior ameaça de Israel sempre foi a presença e influência, sabe de quem? Dos falsos profetas. O profeta Jeremias, profeta de Deus, lá na sua época, ele foi enviado pelo Senhor para chamar seu povo ao arrependimento. E assim tomassem o caminho do Senhor, assim se submetessem ao senhorio de Deus. E Jeremias, toda vez que falava à nação de Israel, para que ela reconhecesse seus pecados e se arrependesse, de outra forma Deus pesaria a mão sobre aquela nação. Sabe o que acontecia? 100 falsos profetas se levantavam e confrontavam a fala de Jeremias, dizendo à nação que não desse ouvidos àquele profeta. É um louco, é um obstinado, é um fanático, é um legalista, é um fariseu. Diziam, não dê ouvidos a ele, porque afinal de contas, Deus não é tão ruim a este ponto. Deus é amor. E como nós sabemos, Deus é amor mesmo. Mas Deus é justiça. E é fogo consumidor. Deus não é tolerante ao pecado, mas ao contrário, Ele odeia o pecado. Era como ele se dissesse, contrariamente à fala da mensagem de Deus, de Jeremias àquela nação, ele dissesse, olha, não é assim, Deus é um Deus de amor, não se preocupe, que nada vai acontecer com o templo, ele não vai ser derrubado, ele não vai ser destruído, e tampouco Deus vai deixar a nós, seu povo, sermos derrotados, presos, escravizados e passarmos a sermos cativos na Babilônia. Não! Deus é bom. E assim como Jeremias, há muitos ministros do Evangelho hoje que pregam essa mensagem, que estão cansados. E eu sou um deles. A afronta dos falsos profetas e o ouvido do povo de Deus a estes falsos profetas, as suas próprias carnalidades, cansou Jeremias, lhe levou ao cansaço. E sabe por quê? Porque a mensagem de Jeremias era impopular, completamente impopular, como esta que está se dando nesta noite. É impopular. Só ama essa mensagem quem de fato sabe da onde este evangelho lhe tirou. Ele escuta essa mensagem, ele escuta mais uma vez a mensagem do Senhor dizendo, arrependam-se, e estes que sabem o quanto foi amado pelo Cristo na cruz, no seu Calvário,
Calvário estes baixam sua fronte e arrependem-se dos seus pecados em choro e tristeza. Agora, quem esqueceu desse favor, se é que pode ser esquecido, ou quem nunca conseguiu entender a mensagem desse evangelho, vão fazer como aquele povo na época de Jeremias. Vão chamar Jeremias de louco, de alienado, e vão dar ouvido aos falsos profetas, vão dar ouvido aos seus enganosos corações. Assim como Jeremias cansou, eu tenho cansado também. Porque o povo de Deus não é o povo que não é de Deus, mas o povo de Deus ouve terça, ouve domingo, ouve todos os momentos a palavra de Deus e não a absorvem, e não se rendem a ela, e não se arrependem dos seus pecados. O profeta Jeremias levou a sua indignação a Deus. E eu confesso, eu tenho levado também. E Jeremias, ao levar ao Senhor sua indignação, o Senhor só o encorajou. Mais uma vez, Jeremias, faça somente o que eu lhe mandei fazer. Persista na mensagem da minha palavra. Saiba de uma coisa: esses falsos irão um dia ser destruídos. Pregue somente a minha mensagem. Jesus pede para que tenhamos cuidado com os falsos profetas. Há aqui uma perfeita relação do que Jesus anteriormente alertou sobre o caminho largo. E como remidos, como salvos que somos, que andamos pelo caminho estreito, tenhamos todo cuidado em não nos desviar da rota. E que não venhamos nos desviar do estreito para o largo caminho. Lembre-se que se eu e que se você, se nós entramos pela porta estreita, o caminho que nós temos para percorrer é o estreito e não o largo. Então estejamos alertas e cuidadosos quanto aos falsos profetas. Tenha cuidado quem vocês estão ouvindo. Há um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Eu não sei o que da igreja de Cristo. Tenha cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Mas é pastor. Tenha cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Mas é evangelista, é missionária. Tenha cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Satanás, ele é capaz de transformar-se em um anjo de luz para nos enganar e fazermos pensar que o amargo é doce. E tem muita gente saboreando o amargo, pensando que é doce, mas depois vai sentir o grande amargor que tem, de fato, o amargo. Fiquem alertas. Cuidado a quem ouve, a quem estão ouvindo.
Não somente homens e profetas, mas também o enganoso coração que nós temos. Cuidado. Estes são semeadores de sementes corrompidas e infestadas de erros. Portanto, mais uma vez, tenhamos cuidado. E muito cuidado. Por todo lugar, aonde o fiel evangelho é pregado e ensinado, haverá ali e acolá falsos profetas, que irão defender as falsas doutrinas, que afirmam que o acesso é pela porta larga, e a caminhada é pelo caminho largo. Estes estarão sempre dissolvendo este evangelho, coando numa peneira que segura os ensinamentos que são contrários às suas ideologias e vontades, fazendo do evangelho uma mensagem fraca, rala, completamente desnutrida. É como o pastor Charles Spurgeon diz: desse alimento que dão por aí, não sobra o suficiente para fazer uma sopa que alimente um gafanhoto faminto. E tem muita gente comendo disso e achando que estão sendo alimentados, quando na verdade suas almas estão ainda sedentas e com fome do pão verdadeiro, o pão da vida, Jesus Cristo, que pode nos alimentar por meio do seu evangelho, mas verdadeiro e único evangelho. Agora, o outro lado é que devia existir sempre, sabe o quê? O confronto dos que falam com as Escrituras Sagradas. Há muitos púlpitos acovardados, que não denunciam, que ficam omissos, que são calados e por isso pecam. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O corporativismo pastoral. Deixa que Deus cuida. Então Paulo errou, Pedro errou, João errou, Judas errou, Paulo errou. Deve existir sempre o confronto dos que falam das Escrituras Sagradas. Afinal, sabe, queridos, o que dá autoridade a um pastor é sua fidelidade, zelo e temor pela palavra de Deus. No dia que eu negar esse evangelho, que eu passar a ser mais um falso, um herege, eu não mereço nem uma boa noite de vocês. Nem o olhar de vocês. Eu mereço, no dia que eu fizer acontecer isso na minha vida, e eu oro a Deus que isso nunca aconteça, mas se isso acontecer, que Deus me envie para onde de fato eu mereço ir, que é para o inferno. Pode ser pastor, bispo, ele pode ter o título que for, mas este que nega este evangelho, que destrói, que dissolve, que coa esse evangelho, ele não deve ser seguido e tampouco respeitado. Mas muitas são as igrejas cheias, abarrotadas de pessoas que estão o seguindo. Pastor Sérgio é até bonzinho. Eu não estou me colocando aqui como o melhor e mais fiel pregador. Mas eu tenho lutado para que esse evangelho seja pregado aqui.
Assim como também os pregadores que vêm para cá, assim o faço. Mas muitas vezes as pessoas dizem, pastor Sérgio é até bonzinho, ele até faz isso, ele até faz aquilo. Mas não dá para mim não. Eu gosto de uma igreja mais assim, eu gosto de uma igreja mais assado, eu gosto de uma igreja que é desse jeito, eu gosto de uma igreja que é daquilo. Eu só não gosto da igreja que pega o evangelho e que me confronte. Eu não gosto da igreja que me coloque no canto da parede. Eu não gosto da igreja que prega e chama a ovelha a juntar os pés e arrepender-se dos seus pecados. Eu não gosto deste evangelho. Eu não gosto desse pregador. Eu não gosto deste tipo de púlpito. Mas os falsos profetas, eles não são tão difíceis de serem identificados. Jesus nos deixou o ensinamento quanto a isto. No final desse versículo 16, ele diz, vocês, aliás, no começo do versículo 16, ele diz, vocês os identificarão por seus frutos. A vida libertina dos falsos profetas e seus ensinos diabólicos e destrutivos vão com certeza denunciar um a um. Os efeitos e frutos do Espírito Santo somente podem nascer e crescer sobre o solo do próprio Espírito Santo, queridos. No mais, são frutos oriundos de semeadura, sabe de quê? De solos duros, céticos, que não creem. Creem no que acham que é bom para crer. De solos pedregosos, rasos, solos espinhosos que são ocupados pelas coisas desse mundo. E que ao fim estes tipos de solos não vão frutificar, jamais frutificarão. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos dizer aqui que os falsos profetas poderão ser reconhecidos, sabe por quê? Pelo que eles produzem. Pelas consequências mostradas no decorrer da vida da igreja. Queridos, o liberalismo teológico no século XIX foi, sem dúvida alguma, um dos maiores lobos que insurgiu contra a igreja. Agora, na época, foram poucos os que conseguiram enxergar as investidas desses lobos contra o cristianismo. Porque eles são sutis. O apóstolo João diz, olha, sai do meio de vocês, não vem de fora não. Estão dentro. Eles vão sair de dentro da igreja. E vão investir contra o cristianismo. Então, na época, ninguém conseguiu detectar isso. E o resultado foi desastroso, foi terrível, foi completamente diabólico. E nós estamos vendo isto no nosso tempo, aqui no nosso Brasil. Aqui no nosso tempo. Lá na Europa, as grandes igrejas e ministérios que existiam lá na Europa, hoje são prédios vazios e com funções diferentes do que deveriam ser como igreja. Um dia eu deixei dito isso aqui na primeira assembleia quando eu assumi essa igreja. Quando de forma inadvertida por mim mesmo. Porque meu companheiro de ministério e amigo disse, você deixa se quiser, mas isso não é pauta para votação em assembleia. Foi votada aqui a exclusão de um culto dentro da igreja. E acredito que muitos aqui estão lembrados disso. Ao final eu pedi, na época, secretária ainda, a minha irmã, disse assim, deixe só anotado aí.
Eu não sei se ela lembra disso. Que eu sou o contrário. A tirar mais um culto. Inclusive pelas justificativas que tinham, que eram absurdas. Porque, ao final, vocês vão ver, daqui a um tempo, o nosso Brasil, quiçá e tomar a Deus, que não a nossa IEB Comunhão, fechar as portas para abrir no lugar um bar, ou um prostíbulo, ou uma boate, ou seja o que for, ou uma loja, ou um comércio. Porque as pessoas têm preguiça de vir à igreja. Não tem preguiça de ir para a praia, não tem preguiça de passear, não tem preguiça de viajar, não tem preguiça de ir trabalhar, não tem preguiça para nada, agora para a igreja tem. Na Europa, prédios vazios agora, com funções diferentes, quando deveriam ser igrejas conhecidas, denominações que estão se acabando, pura libertinagem. Sabe por quê? Porque as igrejas não produziram frutos. Os ricos ensinamentos de Cristo foram trocados pelos pensamentos e filosofias humanas. O absolutismo certo da palavra de Deus foi e tem sido substituído dia após dia pelo politicamente correto. E aqui estão as consequências dos falsos ensinos proclamados pelos falsos profetas, que se apresentam como cordeiros, mas na verdade são lobos covardes e ferozes, que ficam sussurrando nos ouvidos das pessoas, na intenção de convencê-las a entrar pela porta larga e seguir pelo caminho largo, que culminarão na perdição eterna de suas vidas no inferno. Jesus, com sua ilustração, Ele quer nos mostrar que a verdadeira e legítima fé em nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé transforma a vida. Ela transforma. Ela faz da velha uma nova criatura. E uma vez sendo nova criatura para sempre. E esta vida transformada passa então ao quê? A dar frutos para a glória de Deus. A pergunta é, eu e você, nós estamos dando os frutos para a glória de Deus? Que reflexo desse evangelho nós temos sido neste mundo? Na igreja é mais fácil de ser crente. E assim mesmo, está meio difícil. Nós estamos sendo reflexo desse evangelho na nossa casa, no nosso trabalho. Que vídeo maravilhoso, meu irmão. Daquele missionário dizendo o que ele fez no trabalho dele. Ele disse, olha, eu orei a Deus, eu fiz estratégia, eu almocei com cada um dos meus colegas a fim de falar de futebol, de Flamengo, de Vasco, de Fluminense. Não! A fim de falar de Cristo Jesus e do Evangelho, que é poderoso, é poder de Deus para salvar. E veja mesmo, olha o testemunho. 11 anos depois, Gabriel. 11 anos depois, liga um amigo e diz, amigo, aquela sementezinha que você plantou, ela eclodiu. Eu agora sou uma nova criatura para a glória de Deus. E foi atrás da Bíblia que aquele amigo tinha lhe dado. E muitas vezes a gente dá tantos presentes nojentos para os nossos amigos e não damos uma Bíblia. Podemos, até que a gente não possa dar uma Bíblia,
a gente dê pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, falando do Cristo que nos salvou. Recebo visita em casa, em vez de trazer o povo para casa. Não, eu fico com o povo. Chega familiar na minha casa, eu não venho para a igreja, porque tem familiar na minha igreja. Vocês querem ir? Não, não, dê licença, pode ficar aí, fica à vontade, a casa é de vocês, almoce, jante. Casa é de vocês. Agora eu vou lá e volto. Depois a gente conversa. Se vocês quiserem ir, para mim vai ser uma alegria. Uma vida transformada, verdadeiramente transformada, ela passa a dar frutos para a glória de Deus. E o Senhor continua no versículo 16 e diz: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Queridos, tudo quanto existe na natureza se reproduz segundo sua espécie e raça. Não é assim? Cachorro, pare, cachorro. De cachorro vem cachorro, de urso vem urso, de leão vem leão. No reino espiritual não é diferente. Quem é espiritual reproduz o que também é espiritual e não carnal. E é o pau que a gente está vendo mais. Gente se dizendo tão espiritual, mas só vive na carnalidade. Não cresce. Fica tudo imaturo. Desse jeito, minha irmã Rosângela. Não cresce. Tudo na carnalidade. Só aceitam o que a Bíblia diz se isso for lhe agradar. Se não agradar, não aceita. Fecha o livro e diz, não recebo. E está repreendido, em nome de Jesus, repreende até a palavra. E no versículo 17, o Senhor Jesus vai dizendo, da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore não pode dar fruto que não seja dela mesma. O diabo também não pode buscar a santificação, ou pode, o diabo quer a santificação. Ele vai buscar, e nem ele quer que eu e você busque. Tenhamos cuidado com os portas-vozes de Satanás que estão do nosso lado, inclusive dentro da igreja. Dizendo, nada a ver, meu irmão, arroche. Você é novo, você é nova. Você ainda tem toda uma vida para frente. Deus quer o melhor para você. Aqui existe muito discípulo de Vitor Azevedo por aí. Aquele bandido herege, que Deus tenha misericórdia e o salve. Então o diabo não busca santidade. Assim como a injustiça não vai poder trazer luz, ou dar luz, não dá. A mentira, ela não vai produzir verdade. A motivação superficial, escute bem, a motivação superficial, interesseira e falsa, não vai levar a um crescimento e maturidade na fé. Quem busca ao Senhor, por motivações superficiais, por puro interesse, não levará essa pessoa a um crescimento e a uma maturidade na fé. Assim também como as intrigas e contendas não vão dar vez à paz. Onde tem intriga é só para ter confusão, paz não. E ainda há o pior, o egoísmo. Não poderá gerar nos nossos corações um amor ágape, um amor que ama apesar de. Um amor que quer fazer aos outros aquilo que quer que os outros lhe façam. Quem é egoísta não vai fazer isso. Quem é egoísta vai ficar olhando só para o seu umbigo, para os seus interesses. Só vai fazer o que lhe apraz fazer e acabou-se.
e vai se achar o mais merecedor de tudo e os outros nada. Venha a nós o teu reino, Senhor, e o resto que se exploda. E como disse há pouco, tudo que existe na natureza se reproduz segundo sua espécie e raça. No reino espiritual. No reino espiritual. Quem é espiritual, reproduz o que também é espiritual. Esse é um princípio verdadeiro, queridos. Seja no âmbito natural, assim como no mundo espiritual. Portanto, a vida e os ensinamentos dos que proclamam o Evangelho do Senhor, deste Evangelho, deveriam e devem ser aprovados por Ele. É no Evangelho que eu creio? A pergunta é: esse Evangelho me aprova? Eu tenho vivido de forma digna desse Evangelho? Porque caso não, aí estão verdadeiros falsos profetas e falsos cristãos. E a orientação do verdadeiro pastor é que não ouçam esses. Não deem ouvidos. A pergunta, outra pergunta a nós. Você já teve uma experiência com Cristo? Amém? Ela mudou o meu e o seu viver? Os falsos profetas que ensinam falsas doutrinas só produzem falsas justiças. Os frutos, resultados de seus ministérios são também falsos. Não duram, é só fogo de palha. Estes falsos profetas, quanto mais enxergamos através da ótica da palavra de Deus, mais enxergamos a falsidade de suas vidas e de seus ensinamentos. Eles exaltam a si mesmos. Eles não exaltam a Cristo. Eles assumem o Evangelho para a sua glória e não para a glória de Deus. Ao invés de edificar vidas, de estar preocupados com as vidas que parecem estarem pastoreando, eles exploram essas vidas. A coisa mais fácil do mundo em muitos ministérios aqui é levantar 50, 100, vai depender do ministério. Ministério pequeno, brincando, levanta 5, 10 mil reais. Como aquela herege, bispa do Renascer em Cristo. Toma emprestado. Está lá na rede social e tudo curtindo. E muitas vezes nas igrejas sérias é preciso implorar pela contribuição responsável da própria igreja. Eles exaltam a si mesmos e não a Cristo. Eles edificam suas vidas e não a vida das ovelhas de Cristo. Ao contrário, eles exploram, arrancam suas lãs. Os que acreditam e seguem falsos profetas, estes nunca vão experimentar uma vida transformada. E o pior é que muitos, não são poucos, muitíssimos destes, quando forem descobrir isso, já será mais tarde do que nunca. E Jesus vai dizendo no versículo 19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E o agricultor procura, queridos, com toda certeza, um agricultor ele procura árvores produtivas. E uma árvore produtiva é o quê? Uma árvore que dá fruto. E bons frutos. As árvores que não produzem, ou mesmo que produzam, mas produzem frutos ruins,
Sabe o que o agricultor faz com eles? O agricultor sem interesse, não tem interesse nelas. Então elas arrancam. Só está tomando espaço de uma árvore que poderia ser plantada e dar bom fruto. Só está sugando a seiva da árvore que dá bom fruto. E um bom agricultor, ele vai identificar uma árvore de má qualidade. E sendo assim, sabe o que ele faz? O que Jesus diz aqui: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Este é o destino dos falsos profetas e dos falsos cristãos. Serão lançados ao fogo inextinguível do inferno. Por fim, Jesus resume este ensinamento e fala aqui no versículo 20: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Queridos, nós temos que abrir muito bem nossos ouvidos aos ensinamentos de Jesus e não os negociar por nada, nada neste mundo. E assim tapar nossos ouvidos a esses ensinamentos dessa cultura humana, da filosofia mundana, do nada a ver. Essa cultura humana, ela é caótica. Essa cultura humana, ela é bagunçada, ela é completamente desordenada. Ela não tem nada de bom para nos dar. Se quisermos viver a vida que Cristo quer que vivamos, temos então que correr dos falsos ensinos, temos que rejeitá-los veementemente para que não venhamos correr o risco de caminharmos pelo caminho largo da destruição. É preciso que procuremos a porta estreita pela qual devemos entrar, pois todas as demais portas conduzem à perdição. O caminho da caminhada cristã é o estreito, é o caminho de enfrentamentos, é o caminho de colisões. Entretanto, este é o único caminho e não há outro que pode nos conduzir à vida e à vida eterna. Independente de qual sejam as ideias e filosofias da maioria das pessoas, mas é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Agora, qual pode ser a nossa maior segurança contra os falsos profetas? A resposta não é outra senão o estudo cotidiano e regular da palavra de Deus. Responda a você mesmo, qual foi a última vez que você pegou numa Bíblia? Mas não é para ler um versículo assim. Porque se abrir um versículo só para ler um versículo, foi mesmo que não ter pego. Qual foi a última vez que você pegou na Bíblia? Que venhamos fazer isso sempre. Mas antes oremos sinceramente ao Senhor, lhe rogando graça para que nos dê perfeito entendimento dessa palavra. Que segundo o salmista, no Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. Se você não tiver essa Bíblia aqui na cabeça e no seu coração, você não identifica falsos profetas. Se você não tiver essa Bíblia aqui na cabeça e no seu coração, eu e você, nós não vamos identificar os nossos pecados. Se você não tiver essa Bíblia na cabeça e no seu coração e amá-la, nós vamos viver uma vida que não é a vontade de Deus. E se assim vivermos, vamos viver em pecado contra o Deus que tanto nos amou. A negligência bíblica
é de fato um perigo na vida de um cristão. Isso vai incorrer no erro de andar pelo caminho largo. E aqui está um grande motivo dos falsos profetas e hereges terem tantos seguidores. Porque a gente diz com a boca que ama a sua palavra, mas ela vive largada lá no canto da parede. Muitas vezes sequer nós trazemos até a palavra para a igreja. Fazer isso nos esfria. E nos deixa alvos fáceis às heresias. Aqui está um grande motivo, porque os falsos profetas e o diabo quer que você não leia a Bíblia. E ele faz tudo para que você tenha preguiça. Ele faz tudo para colocar diante dos seus olhos alguma coisa mais interessante, que você possa achar mais interessante. Não se engane. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor. É por isso que esses infernais hereges têm tantos seguidores. Ministério de Louvor. A preguiça espiritual, a negligência quanto ao estudo da palavra, e isso tudo disfarçado sobre uma capa de muita humildade. Que vai fazendo as pessoas ficarem parecendo que de fato tem uma relação com a fé cristã. É preciso que venhamos a crescer na relação de nossos inimigos como cristão, mais um terrível inimigo. Por favor, anote mais isso aí. Eu sempre digo que nossos maiores inimigos são três, né? Eu digo que é o sistema desse mundo, eu digo que é Satanás e nós mesmos. Mas acrescento mais um inimigo. Além do diabo, do mundo e de nós mesmos, acrescente os terríveis e diabólicos servos do diabo, a saber, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos cristãos, os lobos disfarçados de ovelhas. Bem-aventurados são todos que amam a palavra de Deus. Abençoados são aqueles que amam a palavra de Deus, que sentam e escutam a palavra de Deus com atenção, com reverência e com amor. Não de forma impaciente, distraída, mas em completa atenção. Estes são bem-aventurados, abençoados, felizes, os que de fato amam a palavra de Deus, que guardam em seus corações, como diz o salmista, a fim de quê? De ser um grande teólogo, para estar discutindo em WhatsApp, Facebook, ou seja o que for? Não. Buscam conhecimento da palavra para não pecar contra Deus. Eu quero conhecer a tua palavra, Senhor, para o benefício da minha vida.
E o maior benefício da minha vida é não pecar contra ti. É não ser instrumento de vergonha, de envergonhar o teu nome. Esse é o primeiro objetivo e maior de todos, conhecer a palavra. Para guardar nossos corações do pecado. O que inclui também não acreditar e seguir os falsos profetas. Porque quem acredita e segue falso profeta está em pecado. Pois estes vão saber, os que amam essa palavra, eles vão saber sempre diferenciar verdade de mentira. O que é Deus e o que não é Deus. Eu há pouco, no louvor aqui, teve um que falou no meu coração. Estou querendo que mude, então fiquem à vontade. Esse louvor foi cantado, não sei se foi o terceiro. Vasos quebrados, não é isso? Não é isso? Quando diz assim: como chorei ali. E olha que hoje eu não estava nem naqueles dias de... Eu até uma irmã que olhou para minha cara e disse: eita, que desânimo. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, Verinha. Eu posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego. Serei teu vaso. Serei teu vaso. Serei teu vaso. Para o mundo ver o teu poder num pobre vaso de barro. Assim como eu, sua vida um dia estava em pedaços. Como diz a letra, em pedaços minha alma estava. Por sua graça, refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado. Me libertou. Me libertou. Eu sou livre. Por misericórdia e por graça de Deus. Se você é um remido, um salvo, você é livre. Você é livre. Você é livre. Por misericórdia e por graça de Deus. Que nós sejamos encontrados
pelos nossos próprios olhos, numa alto e sincera reflexão, como árvores que produzem e dão frutos, mas frutos bons e não maus. Frutos bons e não maus, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.